Fala pessoal, tudo bem com vocês? Barba Trader aqui na área para passar para vocês mais uma aula relevante do nosso curso de análise técnica para o mercado financeiro. E nessa aula, pessoal, daremos um passo muito importante para a nossa formação enquanto investidor com base na análise gráfica, já que nesse momento vamos começar o estudo que envolve o gráfico técnico dos preços. E nisso veremos aqui tanto os gráficos mais importantes da análise gráfica e bem como aprenderemos de onde nós poderemos pegar esses dados importantes de gráficos. E bem pessoal, na análise gráfica existem vários tipos de gráficos que você pode utilizar como fundamento para uma compra ou uma venda no mercado. No entanto, dois tipos de gráficos são os mais relevantes e os que melhor passam informações para os investidores. E eles seriam o gráfico de linhas e o gráfico de velas ou candlesticks. O gráfico de linhas seria o mais simples e ele liga os valores de fechamento dos períodos, porém sem passar a informação do que aconteceu nesse mesmo período. E aí no caso, como vocês podem perceber aí na tela, ele é muito bom para você perceber a formação de topos e fundos ascendentes ou descendentes, e ele também é muito bom para que você possa perceber de forma mais clara as tendências no seu preço. Já o gráfico de velas, ele é o mais utilizado do mundo e pelo fato dele se parecer com uma vela, ele recebeu esse nome de candle. E esse gráfico apresenta, por exemplo, as mesmas informações que tínhamos com o gráfico de barras, que eu também mostrarei para vocês nesse vídeo. Porém, o seu aspecto visual facilita melhor a análise, com o seu corpo e pavio mais destacados, e bem como a sua alta e a sua baixa são mais claros. Orlando, eu tenho aqui a clara suspeita que eu não entendi foi nada do que você falou. Bem, para observar melhor essas questões, vamos aqui para o Google e pesquisar justamente de onde que nós poderíamos retirar as informações desses tipos de gráficos. Eu particularmente, pessoal, sempre utilizei e gosto muito do TradingView, mas existem aqui outras plataformas especializadas que também fornecem para os investidores gráficos técnicos bem relevantes para a sua análise, como por exemplo o BR Investing, e também é muito bem avaliada por aqueles que a utilizam. No entanto, realmente por uma questão de preferência e didática com relação a esse curso, eu utilizarei com vocês o BR TradingView. Então aqui clicando no seu site, nós iremos para a sua plataforma. E aqui, pessoal, vocês poderão perfeitamente estar antenados com o mercado, com várias notícias e também com várias análises, e bem como também poderão ficar antenados com os tipos de investimentos pelo qual você mais se interessa. Então, se por exemplo eu gosto de ações, temos aqui uma aba específica para tratar de ações no mercado de bolsa de valores brasileira. Se por exemplo eu gosto de criptomoedas, existe aqui uma opção para você clicar e observar justamente as criptomoedas de maior volume de negociações do mercado. Então realmente é uma plataforma bem completa e muito interessante para que você possa fazer as suas análises. E aqui também, pessoal, é muito importante destacar para vocês que nós podemos fazer uma conta de graça e assim poderemos ter acesso pleno às informações mais relevantes do mercado financeiro. E no caso, para que você pesquise um certo ativo no mercado para avaliar o seu gráfico técnico, basta você vir aqui em cima e digitar o seu código para você ter acesso ao seu gráfico. Então, por exemplo, se eu me interesso pelo mercado de criptomoedas, eu vou aqui na opção de cripto e aqui em cima eu digito o código para BNB, que é a criptomoeda da Binance. E aí, após isso, a própria plataforma irá filtrar para vocês as informações mais relevantes com relação a esse símbolo de várias corretoras de investimentos que nós temos aqui no mercado. Todas essas fontes que estão aqui do lado direito são fontes que envolvem as corretoras de investimentos. Então aqui nós temos a Binance, a Bitcub, a FTX. Então no caso eu vou escolher aqui essa opção que possui a corretora da Binance como sua fonte. Vou clicar em abrir o seu gráfico e pronto, já está disponível o gráfico da BNB para minha análise. E no caso, como essa deve ser a primeira vez que você coloca um ativo aqui no TradingView, não será apresentado para vocês um gráfico técnico como esse que está na minha tela, já que aqui eu adicionei vários indicadores que vocês provavelmente ainda não conhecem. Dessa forma, vou retirar eles aqui para que vocês possam ver uma tela muito parecida com a de vocês nesse
nesse momento. E aí no caso, pessoal, esse tipo de gráfico que está na tela é o tipo de gráfico chamado de candlesticks, ou gráfico de candle, ou então gráfico de velas, como você bem preferir. O outro gráfico que falamos anteriormente foi o gráfico de linhas, e realmente vocês podem então perceber que de fato ele é muito bom para que você possa perceber topos e fundos ascendentes e descendentes, e também ele é muito bom para que você possa notar a direção da tendência vigente no mercado. E como também eu tinha comentado com vocês anteriormente, nós temos aqui vários tipos de gráficos para vocês observarem. Nós temos o gráfico de ponto e figura, que é esse tipo de gráfico bem estranho aí na tela. Temos o quebra de linha, temos também o Renko, temos o Renken Ashi, enfim, temos vários tipos de gráficos para que vocês possam perceber informações importantes para a sua compra ou venda no mercado. Orlando, beleza, muitíssimo interessante isso que você acabou de mostrar pra gente. Mas como é que eu consigo analisar uma coisa como essa? É o seguinte, voltando agora para o slide, realmente podemos perceber que o gráfico de linhas é o tipo de gráfico mais simples, e o lado bom desse gráfico é que podemos ver perfeitamente as tendências e os topos e fundos ascendentes ou descendentes. No entanto, esse tipo de informação ele é muito vago para o investidor. Porém, um tipo de gráfico de barras e de velas vieram para justamente sanar esse problema, já que exatamente esse tipo de gráfico fornece ao investidor informações relevantes como, por exemplo, o preço de abertura, de fechamento, a máxima atingida pelo seu preço naquele período e a mínima atingida pelo seu preço naquele período. E inclusive é muito relevante destacar para vocês que esse tipo de gráfico teve como inspiração o gráfico de barras, que seria esse aqui, pessoal, com um aspecto realmente bem horroroso mesmo, mas também fornecendo ao investidor as mesmas informações ditas anteriormente. Dessa forma, o gráfico de candle veio para incrementar um aspecto visual melhor para sua análise e também para manter as mesmas informações que já eram muito relevantes no gráfico técnico de barras. Orlando, mas como é que eu posso entender bem essas informações através desse tipo de gráfico? Voltando novamente para o material em slide, prestem bastante atenção nessa imagem que está agora na tela. Aqui nessa imagem, meu povo, está justamente as informações importantes que eu destaquei para vocês anteriormente. Então, no caso, à esquerda da sua tela, vocês podem perceber um candle de alta, e aqui à direita vocês podem perceber um candle de baixa. E aqui estão as informações que eu falei para vocês anteriormente. Então, em ambos os candles nós temos a informação do preço de abertura e do preço de fechamento e das máximas e mínimas atingidas pelo candle naquele período analisado. E agora, no caso, pensem a seguinte situação que envolve, por exemplo, o gráfico técnico de linhas. No gráfico de linhas, você tem duas informações importantes. A primeira é que o ativo está em tendência de baixa, muito bem clara pelo seu movimento de preço, e a segunda é que o seu preço está formando topos e fundos descendentes. No entanto, e se eu te perguntasse, mas qual foi o preço de abertura para hoje na Binance? E qual foi o preço máximo atingido por ela nesse dia? E o preço mínimo? Todas essas informações estão sendo omitidas pelo gráfico técnico de linhas. Dessa maneira, esse tipo de gráfico fica muito vago para que você realize uma análise com relação aos fatores que aconteceram naquele dia de negociações. Coisa essa que para o gráfico de candle já não é possível a gente afirmar, já que aqui nós temos informações bem mais amplas sobre o que envolve o que aconteceu naquele período de negociações. Então, por exemplo, aqui no caso da Binance novamente, se colocarmos em um gráfico de velas, nós poderemos ter aqui a informação de que o seu preço de abertura foi de 356 dólares. Nós temos também a informação de que ele chegou a um preço mínimo hoje de 349 dólares e que, olha só, aqui acima ele chegou a um preço máximo até o momento em que estamos gravando esse vídeo de 367 dólares. Então percebam aqui quantas informações importantes nós temos para destacar com relação ao seu comportamento mais atual de preço. Ah, Orlando, realmente bem interessante e também bem mais informativo do que o tipo de gráfico de linhas, não é isso? Pois é, pessoal, e é por isso que esse tipo de gráfico é o mais utilizado para análise gráfica. E aí, no caso, pessoal, dependendo do comportamento de preço do ativo naquele dia, ele pode acabar formando ou um candle verde de alta ou então um candle vermelho de baixa. E isso acontece
porque ou o seu preço de fechamento ficou superior ao preço de abertura, e aí com isso nós temos a formação de um candle de alta, ou porque então o seu preço de abertura foi maior do que o preço de fechamento, ocasionando assim na formação de um candle de baixa. Voltando aqui novamente para o gráfico de candle da BNB, aqui nesse candle vermelho anterior para o seu gráfico, podemos perceber que o seu preço de fechamento foi menor do que o seu preço de abertura. Então, no caso, aqui acima, ele abriu o seu dia de negociações no dia 21 de fevereiro de 2022 ao preço de 380 dólares. Além disso, ele chegou aqui a valorizar bastante nesse mesmo dia, atingindo então a máxima do dia em 393 dólares. E após isso, ele chegou a cair bastante e chegou aqui a fechar próximo a 355 dólares. Dessa forma, minha gente, percebam que como o seu preço de abertura foi maior do que o seu preço de fechamento, nós temos então um candle de baixa para o mercado. E no caso, pessoal, também é muito importante destacar para vocês aqui no tempo gráfico diário da Binance, que dependendo do comportamento dos investidores em um determinado período, nós poderemos ter diversos tipos de formações de candle para o gráfico. E inclusive cada formaçãozinha dessa de candle pode denotar vários fatores psicológicos importantes para a análise gráfica, com os chamados padrões de candle. E mais à frente, aqui nesse curso, eu apresentarei para vocês alguns padrões bem relevantes para a sua análise. Mas por hora, pessoal, o que é importante para vocês perceberem aqui é que esse tipo de gráfico é o mais importante, é o mais utilizado e é o que dá mais informações relevantes para o analista técnico do mercado. E por fim, pessoal, uma última informação relevante para os tipos de gráficos é que nós podemos aqui perfeitamente manipular o tempo gráfico de cada tipo. Por exemplo, nesse tipo de gráfico que eu estou analisando, eu estou observando o tempo gráfico diário. Ou seja, pessoal, cada candle aqui formado, ele tem exatamente a duração de 24 horas. Sendo assim, as suas informações de preço de abertura, fechamento, máximas e mínimas são fornecidas em 24 horas e após isso, esse candle é fechado e aí um novo candle nasce para a sua análise. Esse último aqui no caso que, por exemplo, eu estava analisando, faltam aqui 11 horas e 14 minutos para que ele seja fechado. E aí, com isso, um novo candle irá nascer para o gráfico diário da Binance, com novas informações de relatórios para o seu preço e com possivelmente um formato diferente do anterior que nós temos aqui. Mas isso é no tempo gráfico diário. Se, por exemplo, eu colocar aqui no tempo gráfico de 1 hora, cada candle aqui formado, ele tem a duração de 1 hora. Sendo assim, se pegarmos, por exemplo, esse candle aqui formado no tempo gráfico de 1 hora, ele está apresentando nesse momento um preço de abertura próximo a 364 dólares para o mercado. Ele chegou aqui acima a um preço máximo de 366 dólares para o mercado e chegou a atingir uma mínima de 361 dólares para o seu preço. E aí, no caso, como ele foi aberto às 9 horas para o mercado, o seu fechamento será às 10 horas e assim um novo candle nascerá para esse tempo gráfico observado. E essa mesma análise, essa mesma observação, ela serve para qualquer tempo gráfico que você observar aqui no TradingView. Desde tempos gráficos mais curtos, como por exemplo de 1 minuto, até mesmo a tempos gráficos mais longos, como por exemplo o tempo gráfico mensal. E bem, pessoal, esse será, portanto, o nosso tabuleiro pelo qual jogaremos o jogo do mercado, em que através dele e das suas informações tentaremos encontrar, com base nos fundamentos técnicos da análise gráfica, os melhores pontos para concentração de demanda ou de oferta e assim obter lucro com operações compradas e vendidas para o mercado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e, claro, mais importante, que vocês tenham entendido tudo aqui. E então, na próxima aula, abordaremos um pouco mais sobre algumas ferramentas que temos aqui no TradingView e daremos então início ao primeiro estudo técnico sobre uma teoria importante para a análise gráfica dos preços. Eu desejo a vocês um bom estudo e uma boa prática e até a próxima aula, pessoal.